já ouviu aquele ditado: você é o que você come? Apesar de ser uma frase bastante simples, ela contém uma grande verdade. Os nutrientes que ingerimos nos dão energia para as nossas atividades diárias e, mais do que isso, contribuem para a formação e renovação das nossas células, formando então a estrutura do nosso corpo. Desse modo, você é literalmente formado por aquilo que você come. Se é assim, então, como você tem feito as escolhas daquilo que é o seu combustível e, mais do que isso, daquilo que vai compor o seu próprio corpo? Como você tem feito as escolhas dos alimentos que vão compor o seu prato? Tem tomado boas decisões no que diz respeito à quantidade e à qualidade? Sabemos que para uma alimentação equilibrada é necessário ingerir uma série de macro e micronutrientes, mas mesmo os melhores alimentos, se ingeridos numa quantidade demasiada, podem trazer vários problemas à sua saúde. Foi o nosso Criador quem fez o seu e o meu corpo. Ele fez também todos os alimentos e nos deixou preciosas lições e orientações sobre como devemos cuidar dele, já que o nosso corpo, ele mesmo mencionou, é o templo do Espírito Santo. Como fazer escolhas equilibradas no que diz respeito à quantidade e à qualidade dos alimentos que compõem o seu prato? Esse é o tema do programa Vida Mais Viva, que começa agora! Bem-vindo ao programa Vida Mais Viva, que acabou de começar. Eu estou muito feliz pela sua companhia de toda semana e quero saber como é que você passou. Tudo bem? Algum problema? Conversa com a gente, manda suas dúvidas, as suas sugestões. A gente quer ouvir você e aprender aquilo que você tem também interesse para um melhor bem-estar da sua vida e da sua família. Eu quero, em primeiro lugar, mandar um beijinho especial para o meu priminho Oliver, que sempre assiste. Ele pediu hoje de manhã que a gente mandasse um tchauzinho para ele, então vai para você, para o Oliver e para a Pam. Um beijinho, um tchauzinho para vocês. Agora, quero saber de você. O que você tem colocado no seu prato? Como tem sido as suas refeições? Você escolhe aquilo que agrada o seu paladar? Ou aquilo que você acha que é melhor para a sua saúde? Como você faz suas escolhas? Você viu na abertura a gente falando sobre esse assunto e esse é o tema do programa Vida Mais Viva de hoje. Como montar um prato saudável, um prato adequado em quantidade e qualidade. Para isso a gente trouxe a nutricionista clínica Milene Lanes. Tudo bem, Milene? Tudo bom, obrigada pelo convite. Nós estamos muito felizes mesmo com a sua presença aqui. A Milene, além de trabalhar no spa, uma spa e clínica de tratamento chamada Rituale, que também é especializado em nutrição vegana, não é isso? Ela atende no consultório e também é mestranda do UNASP na área de promoção à saúde. Falei tudo? Certinho. Então agora vamos falar sobre o tema de hoje. Milene, por que a gente tem a impressão de que tudo que é saudável é ruim, gosto ruim, ou que tudo que é bom engorda, sabe? Por que a gente tem essa impressão? Fala pra nós. Bom, isso depende bastante da maneira como nós educamos o nosso paladar. A gente tem que entender que devido ao consumo excessivo de alimentos industrializados, riquíssimos em açúcar e gordura, a gente de certa forma vicia o nosso paladar nesse sabor forte, condimentado, estimulante. Então, aquilo que a gente considera gostoso, que a gente considera agradável, vai depender muito do nosso hábito, da maneira como nós educamos o nosso paladar. Então, mas isso é uma coisa assim que provavelmente a gente aprendeu desde criança, né? O hábito que eu tinha na minha casa é o hábito que minha mãe, minha avó, que cozinhavam para eu comer, de uma certa forma educaram ou deseducaram em alguns casos. Mas isso é uma coisa que é possível de reverter? É possível a gente encontrar prazer nas comidas que são saudáveis? Sem dúvida. O que a gente tem que fazer algumas perguntas que são essenciais quando a gente fala de perda de peso ou qualidade de vida é: o que eu estou disposto a fazer? Em primeiro lugar, qual é o meu objetivo? O meu objetivo, por exemplo, para uma perda de peso é uma questão de saúde ou uma questão de estética?
Quais os sacrifícios, o que eu estou disposta a abrir mão para alcançar o meu objetivo? Porque a gente vê que a sociedade tem buscado resultados rápidos, de maneira muito fácil e que ao mesmo tempo agrade todos os hábitos e os costumes que a gente tem. Direto propaganda assim, é possível emagrecer comendo chocolate. É tudo que as pessoas querem, né? Não abrir mão daquilo que agrada o paladar, mas ao mesmo tempo conseguir o resultado. Muita gente fica com essa mania de querer contar calorias de tudo que come. Ah, é porque eu comi 2 colheres de arroz integral, tanto, ou branco. Ah, comi uma maçã, um cacho de uva. A gente precisa viver, do ponto de vista assim, para manter a saúde, manter o peso, a gente precisa ficar contando mesmo calorias de tudo que a gente come? Definitivamente não. Até porque a contagem de calorias não significa que você vai ter uma qualidade no seu prato, na sua alimentação. Então eu trouxe aqui um exemplo só para ilustrar para vocês. Eu trouxe aqui nessa quantidade de chocolate e de maçã a mesma quantidade de calorias. Tanto esses 4 bombonzinhos quanto essas 5 unidades de maçã têm 300 calorias. Mas qual é a grande diferença? Aqui eu tenho um volume super pequeno, uma quantidade excessiva de açúcar, de gordura. Aqui com as maçãs eu tenho um volume grande, que estimula a mastigação, riquíssimo em fibras, fitoquímicos, vitaminas, minerais. Então, se eu for focar só no consumo de calorias, às vezes eu vou estar consumindo as calorias vazias, que a gente fala, muita energia, poucos ou nada de nutrientes. Então é importante você que está nos assistindo agora começar a interpretar não somente a caloria do ponto de vista numérico, né, mas como é composta, né, essa quantidade de calorias. Claro, como que é a distribuição de nutrientes, porque se eu te passo uma dieta, vamos supor que você precise consumir 2.500 calorias por dia, e se a gente for focar só na contagem de calorias, você pode consumir essas 2.500 calorias de calorias vazias. Nossa, numa refeição quase, dependendo do que você for comer. Exatamente. E aí que entra aquele conceito da fome oculta. O que é isso? Às vezes eu consumo a quantidade de calorias que eu preciso, mas eu tenho carências nutricionais, eu posso ter uma anemia, eu posso ter uma deficiência de cálcio, porque eu não estou consumindo o que de fato o meu corpo precisa. É comum isso, É né? muito comum. Hoje a nossa população tem alimentos à disposição, mas não sabe escolher, não sabe avaliar a qualidade daquilo que come. E uma coisa que eu acho importante a gente mencionar é que o peso não está relacionado diretamente à nutrição. Por exemplo, um obeso não necessariamente é bem nutrido. Claro, né? Ou uma pessoa magra não necessariamente é saudável. Está desnutrida ou também não é saudável. Exatamente, Olha que interessante. É isso que a gente tem que focar. A gente pode ver que, por exemplo, se eu escolher consumir 300 calorias de maçã, talvez eu nem consiga consumir as 300 Provavelmente não. É muito provável que não. Então, o que a gente tem que focar é justamente na questão da qualidade, para que o nosso corpo receba os nutrientes que precisa. Hoje, o Brasil está entendendo isso como uma política pública de saúde. O Guia Alimentar da População Brasileira sofreu uma revisão e agora eles estão focando na qualidade. Vamos deixar de lado os alimentos industrializados. As merendas nas escolas mudaram, Exatamente. Então está tendo toda uma política pública de saúde que agora está direcionando o foco para a escolha da qualidade daquilo que você consome. E Milene, você estava mencionando então agora sobre essa questão das calorias vazias, da fome oculta. Aí eu fiquei pensando, como é que a pessoa que está nos assistindo pode montar o seu prato, fazer suas refeições de uma maneira que ela então contenha esses alimentos que não vão deixá-la desnutrida ou nada disso? Quais são os grupos alimentares que devem compor o prato? Então, para que a gente tenha uma alimentação bem variada, equilibrada e que supra as necessidades do nosso corpo, a gente precisa ter 3 grupos alimentares representados no nosso dia a dia. O primeiro grupo, e o que deve ser consumido em maior abundância, é o grupo dos reguladores, e ali nós temos representados as frutas, os legumes e as verduras. Tá. O segundo grupo são os alimentos energéticos, que são fontes de carboidrato, e ali a gente tem representados principalmente os cereais, e a gente deve escolher os cereais integrais, e também temos as gorduras, e as gorduras que eu costumo recomendar são as do reino vegetal, azeite de oliva, os óleos vegetais, as castanhas. E o terceiro grupo
grupo são os construtores, que representam as proteínas. E nesse grupo eu também recomendo a proteína vegetal, e a gente tem ali feijão e toda a família do feijão, que são as leguminosas, né, que vão trazer o aporte adequado de proteína que a gente precisa. Você mencionou uma coisa que nem é o foco do programa hoje, mas eu acho importante a gente mencionar. Para quem está nos assistindo, uma das principais fontes de proteína para as pessoas que não comem carne são as leguminosas, né? Precisa comer os feijões de todos os tipos, não é isso mesmo? Isso está bem representado na alimentação do brasileiro, né? O arroz e o feijão, eles fazem a combinação perfeita para dar a proteína completa que o nosso corpo precisa. Tá, então, qualquer carboidrato... Não é tão obrigatório que tenha, porque isso é um mito, né? Não é obrigatório, então, que tenha lá um bifão ou um ovinho frito, para que tenha a quantidade de proteína correta. Não é necessário, a gente tem que saber fazer as substituições corretas. Se eu tiro a carne do meu cardápio, eu devo sempre introduzir uma leguminosa, né? Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, para que a gente tenha o aporte de proteínas. E é super normal o brasileiro ultrapassar a quantidade de proteína que é recomendado por dia. Porque geralmente o brasileiro já consome o feijão e ainda tem alguma outra fonte animal ou alguma... Entendi. Exatamente. Aí, assim, eu queria que você me dissesse de uma forma prática, para aquela pessoa que foi para um restaurante por quilo, ou que tem... Como ele deve montar, em que proporções esses alimentos deveriam estar no prato? Sim. Você falou, esses três grupos têm que estar lá, mas de que maneira? Então, vamos imaginar um prato. Divide esse prato em 4. 2/4 desse prato, metade do prato deve ser composto dos reguladores. Tá. Então, se a gente parar para pensar, metade de tudo que a gente consome no dia todo deveria ser fonte desses alimentos. Tá. Depois, 1/4 do prato, os alimentos energéticos. E aí, 1/4 do prato, a proteína, que pode ser uma concha e meia de feijão. E aí, como que eu sei, assim, a quantidade? Nós já temos um mecanismo natural no nosso corpo que diz quando a gente deve parar de comer. Mas através dos nossos hábitos, a gente acaba desregulando esse sentido que é natural na gente. Então, quando a gente come muito rápido, distraído, olhando para a televisão, lendo, falando no celular, a gente acaba comendo tão rápido que nem dá tempo de mandar o sinal para o nosso cérebro dizendo, olha... Já deu, você está satisfeito? Você mencionou uma coisa interessante, o tempo da refeição também tem a ver com a saciedade, extremamente importante, né? a mastigação, você mastigar bem, com calma. Então, tem vários aspectos que envolvem o momento da alimentação e, obviamente, aquilo que a gente coloca no nosso prato que vai influenciar nesse sinal de fome, de saciedade. Então, quando a gente deixa de consumir fibras, saladas, a gente não vai ter a saciedade tão rápido quanto se nós tivéssemos consumido uma salada antes ou pelo menos junto com a refeição. Ah, entendo. Ela ajuda a você ficar mais tempo sossegadinho. Porque, na verdade, imagina, se você comer 4 bombonzinhos ali, acho que rapidinho você vai ficar com fome, Vai né? pedir, vai ter uma vontade de comer mais, né? Então, quando a gente consome grande quantidade de fibras, que estão principalmente representadas nas frutas, nas saladas, nos legumes, isso vão trazer uma saciedade muito grande para o nosso corpo. Libera aos pouquinhos o açúcar para o seu sangue, isso vai te dando saciedade durante mais tempo, isso vai até evitar da gente ficar beliscando o tempo todo. E aí, o café da manhã e depois do jantar? A gente deve jantar comida, deve jantar um sanduíche. Eu acho que todo mundo já ouviu aquela frase que diz: café da manhã como rei, almoço como príncipe e jantar como mendigo. Por quê? Porque isso respeita o ritmo do nosso corpo. À noite, o nosso corpo está se preparando para o descanso, o nosso sistema digestivo começa a ficar mais lento, a gente precisa de uma refeição leve. Se eu como muito à noite, dificilmente eu vou ter fome de manhã, mas o café da manhã tem que ser a refeição mais completa. Alguns estudos científicos comprovam que se eu como bem no café da manhã, dificilmente eu vou ficar beliscando nos intervalos e, inclusive, eu vou ter escolhas alimentares mais saudáveis. Ah, eu vi esse estudo. É muito legal. Você acaba escolhendo o melhor quando você come melhor no café da manhã. Exatamente. Então, a gente tem que parar com aquele hábito de só um cafezinho de manhã, ou um cafezinho, um pãozinho, ou só uma tapioca, ou só um copo de suco. Tem que ser uma refeição completa, variada, colorida, e ali eu tenho que ter frutas, eu tenho que ter sim carboidrato, porque tem muita gente que restringe aí os cereais, o pão, né? Tem que ter os carboidratos representados e eu tenho que ter uma boa fonte de proteína. Essas dietas restritivas que tiram todos os carboidratos,
que você acha, você podia falar assim brevemente se são saudáveis ou se poderiam ser usadas por um tempo só? Como é que são essa questão das dietas restritivas? O que acontece? O nosso organismo ele precisa de uma proporção de cada grupo alimentar para que a gente consiga ter um metabolismo e um aproveitamento total desses nutrientes. Se eu quebro essa proporção, se eu tiro o carboidrato ou se eu aumento a gordura, o meu corpo ele vai se sobrecarregar com a metabolização desses nutrientes e dificilmente vai conseguir ter um aproveitamento integral, além de ter aquela questão da fome oculta que a gente já falou, então, vai ter carência. Talvez você consiga o seu objetivo de perda de peso por um momento, mas que com certeza está sobrecarregando os teus... Sim, o vai existir um resultado, mas vai ser muito pontual. Essas dietas elas não são sustentáveis. E por que a gente fala de uma dieta que seja sustentável? Porque se eu tenho um objetivo, seja de perda de peso ou de melhor saúde, eu tenho que escolher alguma coisa que eu vá conseguir manter ao longo do tempo. Por que eu vou fazer uma dieta que é tão restritiva que eu vou manter por apenas 1 mês ou 2 meses e depois quando eu voltar a comer normal? É importante que a gente esclareça isso, né? De uma certa forma você precisa entender que você não vai viver a vida toda consumindo só proteína. O dia que você voltar à sua alimentação normal, o seu hábito anterior vai voltar exatamente como você era. Então você tem que entender que para melhorar a saúde, para perder peso, não tem jeito, é mudança do estilo de vida, né? Exatamente, a gente tem que entender que saúde não é um projeto que tem um início, um meio e um fim. É um processo. Você tem que estar continuamente desenvolvendo novos hábitos. Escolhe um hábito que você precisa mudar. É o de jejum que precisa ser mais reforçado? Ok. Trabalhe em cima do de jejum. Depois que você conseguir desenvolver esse hábito, vá trabalhando novos hábitos. Mas faça disso um processo na sua vida. Que dica você daria para alguém que não toma café da manhã? Eu não tenho fome nenhuma. Você sugere, por exemplo, que ela não jante? A primeira coisa é ou jantar muito pouco ou parar de jantar. Que aí ela vai ter fome. Dificilmente ela vai ter fome se continuar comendo da mesma forma como come no almoço. Tá. Né? Ou se passar fazendo restrições durante o dia e descontar tudo isso no horário do jantar. Aproveita então já falar do jantar, porque acontece muito isso, né? Ao longo do dia você trabalha, vai pra faculdade, só vai fazendo pequenos lanchinhos, hora que volta pra casa, às vezes 11 horas, meia-noite, aquele pratão. Exato, e você tem até aquela sensação de eu mereço. Nossa, o dia depois foi de um dia tão puxado que eu Exato. mereço um pratão de comida, uma macarronada, né? E as escolhas alimentares se tornam mais difíceis, né, nesse horário do dia, porque você já tomou tantas decisões durante o dia que chega à noite você está até mais eu vou abrir uma concessão. E você abre concessões. Então, o jantar é uma estratégia muito importante para você conseguir ter um bom café da manhã. Coma pouco, um lanche leve e uma dica muito importante, não coloque proteína à noite. A proteína, principalmente a proteína animal, ela vai ter uma digestão tão lenta, tão demorada, que vai dificultar o seu descanso, vai atrapalhar o seu sono, vai atrapalhar o seu café da manhã, vai aumentar o acúmulo de gordura, porque os alimentos que são consumidos nesse horário, eles propiciam um ganho de peso. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Consuma saladas, consuma frutas, faça um lanchinho, pode incluir um carboidrato de fácil digestão, uma sopa. Quanto tempo antes? Porque também não deve ser imediatamente antes de dormir, né? Quanto tempo antes eu devo fazer minha última refeição? Pelo menos 1h30 a 2 horas antes de dormir, que é o tempo que seu corpo vai ter para realizar a digestão, se preparar para o descanso, para você conseguir dormir com a digestão feita. Tá. Agora que eu vou te perguntar uma coisa difícil. Sobremesa. Pode, não pode? Como é que a gente faz? Como decide? Depende. Quando a gente fala sobremesa, eu acho que a primeira imagem que vem na cabeça é um pudim, é um sorvete com calda e todos os complementos que a gente, né, imagina. Mas a gente tem que lembrar que quando consumimos alimentos ricos em gordura e em açúcar logo depois de uma refeição principal, primeiro, a gente pode atrapalhar a absorção de alguns nutrientes, porque o cálcio que geralmente tem no pudim, esses alimentos que tem muito leite, atrapalha a absorção do ferro, por exemplo. A gente pode causar um processo de fermentação no nosso organismo pela quantidade excessiva de açúcar que esses alimentos têm. Então, na verdade, eles vão mais atrapalhar do que ajudar. Quer comer alguma coisinha doce depois do almoço? Come uma fruta rica em vitamina C.
que vai contribuir para a absorção do ferro, que vai deixar a digestão mais leve. Você não precisa também exagerar no consumo de doces. Se você souber escolher uma fruta, se você tiver essa educação do seu paladar, com certeza você vai ter mais benefício. Mas eu queria que a gente falasse agora como a gente pode, que você dissesse para quem está nos assistindo, como a gente pode tomar as decisões, porque a nossa vida continua, a gente decide mudar de vida, mas a gente continua sendo convidado para os aniversários, às vezes eu preciso almoçar no restaurante, que é o que tem. Como é que eu faço para tentar sobreviver nessas festas, em restaurantes self-service ou no restaurante do trabalho? Dá umas dicas para quem está nos assistindo. Uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que nós não podemos nos excluir socialmente por causa das escolhas alimentares que nós fazemos. Inclusive, nós podemos ser uma influência muito positiva para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se você vai numa festa e você tem a possibilidade de levar uma opção de um prato mais saudável, você pode levar a sua opção, que aí você vai ter para você e também vai compartilhar com os outros. Mas não só para você, né? Leva para você e oferece. Exatamente. Você também pode, se você estiver num serviço de buffet, num restaurante, evita as frituras, evita esses alimentos que são ricos em gorduras, pega um prato que tenha legumes, que tenha saladas. Se for um serviço de buffet, primeiro olha o buffet todinho antes de pegar o prato, vê todas as opções que você tem para você começar a se servir. Né? Então tem essas estratégias que vão ajudar um pouquinho no seu entorno social, não vão te excluir e ao mesmo tempo você pode acabar sendo uma influência muito positiva para as pessoas que estão ao seu redor. Milene, foi, extremamente agradável essa nossa conversa durante esses minutos, mas acabou o nosso tempo, então eu gostaria que você deixasse um recadinho para quem está nos assistindo. Procure focar na qualidade dos alimentos que você consome. Se você focar na qualidade, a quantidade, os resultados vão ser uma consequência. Eu acredito que esse é o recadinho mais importante. É um resumo de tudo que a gente falou aqui, né? Obrigada mesmo, queremos contar com você mais vezes aqui no Vida Mais Viva, viu? E para você, eu queria deixar um recadinho que está escrito em 1 Coríntios 10:31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus está interessado no que você come, no que você bebe? Você já pensou nisso? Sim, está. E por quê? Porque aquilo que você come, aquilo que você bebe, influencia aquilo que você vai pensar. A sua mente depende de como o seu corpo funciona e depende daquilo que você come. Então, para que você glorifique melhor a Deus, que você possa fazer melhores escolhas alimentares e ter um organismo mais saudável. Muito obrigada pela sua companhia. Espero você a semana que vem. Fique agora com o Pastor Chaguri. Que bom estar com você mais uma vez no programa Vida Mais Viva pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. É muito bom participar com você, dialogar contigo, trazer uma mensagem de esperança à sua vida. E hoje foi falado a respeito de um belo prato, como montar um belo prato, um prato saudável para a nossa vida. E eu quero falar a respeito de um outro tipo de alimento, não um alimento físico, mas o alimento espiritual. Eu quero falar sobre o pão da vida, que é Jesus Cristo. Meu querido, o pão é uma das palavras mais populares em qualquer idioma e um dos mais populares alimentos em qualquer nação. No Oriente Médio, o pão é sagrado, ele precisa estar à mesa diariamente. Para se ter uma ideia, a Bíblia refere-se ao pão em nada menos de 392 versículos, sendo 315 na forma singular. A célebre oração do Pai Nosso menciona o pão como sendo a necessidade básica humana e ele deve ser buscado diariamente, diz a palavra de Deus. Lá em Mateus 6, o verso 11 nos diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, diz a palavra. A celebração do Senhor, instituída por Jesus, após a última Páscoa, inclui dois elementos inseparáveis para a nossa vida. Esses elementos são insubstituíveis para o nosso ser. E quais são esses elementos, meus queridos? É o pão e o vinho, o suco da uva. Meu querido, em qualquer parte do mundo é possível encontrar pessoas nos mercados, nas padarias, lojas de conveniência, quiosques, à procura de pão. O pão
é um dos alimentos mais antigos e mais valiosos. Para você ter uma ideia, veja o que está escrito na palavra de Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus em São João capítulo 6, o verso 35, e nós leremos o texto bíblico. A Bíblia nos diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, diz a palavra de Deus. O que Jesus está nos ensinando aqui? Jesus Cristo, ele se chama a si mesmo de pão da vida. E o que significa ser Jesus o pão da vida? Em primeiro lugar, significa que ele veio ao mundo a fim de suprir as nossas mais profundas necessidades. Eu tenho certeza que você tem necessidades na sua vida, que você passa por fortes emoções, e essas necessidades começam pela própria vida e passam necessariamente até pelos alimentos. E ele veio suprir todas as nossas necessidades. Em segundo lugar, significa que não existe vida sem Cristo. Em São João 14, verso 6, diz que ele é a própria vida. João 1, verso 4, nos diz que nele estava a vida. João 11, 25, diz que ele é o doador da vida, incluindo a ressurreição. Ele nos dá vida em todas as dimensões, incluindo física, espiritual e eterna. E por que não aproveitar deste pão da vida que é Jesus Cristo? Você pode aproveitar deste pão, meu amigo. Em terceiro lugar, significa que devemos nos alimentar dele numa dimensão espiritual. O corpo, você sabe que se alimenta do pão natural, mas o espírito, ele precisa se alimentar do pão espiritual, que é Jesus Cristo. O corpo se alimenta pela boca, mas o espírito se alimenta pelo ouvir a palavra de Deus. Por que não ouvir a palavra de Deus? Tem você dedicado tempo a Jesus Cristo? Tem você se alimentado espiritualmente do Senhor? A palavra de Deus em Mateus capítulo 4, o verso 4, nos diz que nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero conclamar você, meu querido. Eu quero chamar você, convidar você a entregar a sua vida a Jesus e se alimentar deste pão da vida que é o Senhor. Entregue ao Senhor e você terá felicidade e alegria na sua alma. Um grande abraço e até a próxima.